Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por cá, mais uma vez, professor Marcos Germano, e hoje as dicas são voltadas à Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8072/90. Vamos lá, pessoal. Eu sei que a Lei de Crimes Hediondos, pessoal, ela tem algumas peculiaridades. Ela é bem pequenininha, não quanto à lei de tortura, mas ela tem muito pano para manga. E a gente tem que ter cuidado porque ela tem muita pegadinha. Principalmente pelo seguinte, eu vou logo dizendo aqui a vocês. Pode ver que desde a primeira aula até agora, eu acho que já é a nossa quarta aula, né, nosso quinto vídeo, que eu digo a mesma coisa, leitura exaustiva do texto legal. Vocês têm que ler exaustivamente essa lei, ok? Porque se vocês não lerem exaustivamente, vocês vão perder questões. Por quê? Eu vou justificar. A questão mais corriqueira de cair em prova de polícia é a seguinte: tal crime considera-se hediondo? Ou, dentre os crimes arrolados a seguir, qual deles não é hediondo? Você só vai saber se você ler a lei diversas vezes. Porque se você não ler a lei exaustivamente e atentar para os detalhes, ok? Eu vou inclusive fazer questão de deixar na descrição do vídeo um material para vocês da lei seca destacada, ok? Eu quero que vocês leiam exaustivamente. Por quê? Por exemplo, olha só. Homicídio. Qualquer homicídio é considerado hediondo? Não. Qualificado. Aí você pode se perguntar, todo homicídio qualificado é privilegiado? Não. Porque o homicídio privilegiado e qualificado não é. O homicídio simples, ele é hediondo? Não. Apenas o simples. Se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O roubo. Qualquer roubo é considerado hediondo? Não. O roubo em 3 situações, ok? Quando houver restrição da liberdade da vítima, circunstanciada, quando houver lesão grave ou morte, é a questão do latrocínio, e o roubo quando houver, meu Deus, emprego de arma de fogo, seja arma de fogo de qualquer espécie, de uso permitido, proibido ou restrito. Estou dando alguns exemplos para vocês já ficarem atentos. Furto. Furto é hediondo? Depende. Se for furto praticado com o uso de explosivo, ok, ou algum artefato que cause perigo comum, sim. Mas o furto de explosivo é hediondo? Não. Pessoal, eu aqui falei uma penca de questões que podem despencar na sua aula. Sendo que esse nosso curso inicial, esses nossos vídeos iniciais, não são de aulas teóricas, são de questões porque a prova já está em cima. E a gente não pode perder tempo, tá bom? Aí vai fazer o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Eu vou trazer mais algumas informações para os senhores e vamos lá, olha só. Crime hediondo. O que é um crime hediondo? De uma forma bem simples, curta e grossa. É um crime que está previsto na lei de crimes hediondos. Esse professor é maluco. Não, pessoal. Porque o Brasil adotou o critério legal. O que é hediondo é o que está previsto na lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos não cria necessariamente crimes que são apenas hediondos. Não, esses crimes já existem. Uma parte deles, a primeira parte deles, estão previstos no Código Penal e a segunda parte na legislação penal extravagante. Por exemplo, lei de drogas, que é na primeira parte, a questão dos crimes equiparados a hediondos. Tem cuidado, os 3T, tráfico, tortura e terrorismo, não são crimes hediondos. É uma questão corriqueiríssima em prova, ok? Eles são delitos equiparados a hediondos. Na prática não tem diferença. Sendo que na minha e na sua prova, você não pode afirmar que os crimes hediondos, que os 3T's, tráfico, tortura e terrorismo, são hediondos. Você tem que responder aí que eles são equiparados a hediondos. Um exemplo de uma legislação esparsa, eu tenho uma legislação extravagante, crimes hediondos, lei de armas, é o maior exemplo. Nós temos 3, os artigos 16, 17 e 18, que trata da posse ou porte de arma de uso restrito ou proibido, Tem a questão do tráfico de armas de fogo, comércio ilegal, entendeu? Tudo isso, ou seja, 3 crimes que estão lá, 16, 17 e 18, os 3 únicos são os mais graves, e eles são considerados hediondos, ok? Ou seja, eu tenho um crime hediondo, tanto no Código Penal quanto na legislação esparsa, pessoal. Muito simples, ok? A lei de crimes hediondos não define crimes hediondos em momento algum. Por quê? O que é hediondo? São aqueles crimes que são considerados mais graves. Porém,
É isso, o legislador tem que escolher que crimes são esses, ou quais crimes são esses, ok? Aí eu vou precisar que você faça uma leitura exaustiva, né, lá da lei, tá certo? Outra informação bastante importante: considera-se crimes hediondos todos aqueles que estão lá previstos na sua forma tentada ou consumada. Por exemplo, um homicídio qualificado tentado. Ele é considerado hediondo? Positivo. Positivo é penante. Ok? Um furto tentado com emprego de explosivo. Hediondo? Sim. Tanto faz se aquele crime que está previsto na lei ele for tentado ou consumado, ele será considerado hediondo. Pessoal, na prática, a diferença de um para o outro, sabe o que é? É a questão do quanto de pena o apenado deverá cumprir para progredir de regime. E essa quantidade varia de 40%, 50%, 60% até 70%. Essa foi a principal alteração do pacote anticrime no ano de 2019. Belezinha? Aí assim, ó, uma forma bem simples: como é que o condenado por crime hediondo tentado ou consumado irá progredir? Vamos lá. Ele irá progredir com 40% do cumprimento da sua pena. Antes de mais nada, a lei fala, eu me lembrei agora, a lei traz o seguinte detalhe: os condenados por crimes previstos nesta lei iniciarão um regime de cumprimento de pena, né? Um regime fechado. Ok? Isso é o que diz a lei. Então, em base da lei de tortura, que diz a mesma coisa, o STF entende de forma diferente. Ok? Entendam isso. Aí na sua questãozinha lá: se de acordo com a lei de crimes hediondos, né? De acordo com a lei 8072/90, o condenado por crime previsto nesta lei deverá iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, certo? De acordo com a lei, sim. De acordo com o STF, não. Pelas mesmas razões da lei de tortura, ok? Que viola o princípio da individualização da pena. Belezinha? Voltando para a questão do quanto deve ser cumprido para que o apenado progrida, seja do fechado para o semiaberto, seja do semiaberto para o aberto, e vamos ver se cabe livramento condicional ou não. Primeiro bizu, antes de mais nada: se houver morte, seja o réu primário ou seja o réu reincidente em crime hediondo, não vai haver livramento condicional, beleza? Já fica tranquilo. Mas Marquinhos, existe progressão de regime nos crimes hediondos? Positivo, eu acabei de afirmar. Existe liberdade provisória em sede de crime hediondo? Sim, porém, liberdade provisória sem fiança. Porque a gente já sabe que não cabe fiança, não cabe anistia e não cabe graça, de acordo com a Constituição. Porém, a lei de crimes hediondos, ela traz outra limitação, né? Ou outra insuscetibilidade, que é a questão do indulto. Ou seja, de acordo com a lei de crimes hediondos, são os crimes mesmos, né? São insuscetíveis de fiança, são inafiançáveis, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, ok? Porém, a eles é permitido, né, a liberdade provisória, porém sem fiança, ok? Voltando lá para a questãozinha lá dos 40%. O cara é réu primário, né? E nunca praticou um crime, claro, nunca praticou um crime hediondo e não houve morte. Ele vai progredir com 40% da sua pena, ok? Mas o cara é réu primário, houve morte, ele progride com 50%, ok? Porém, ó, se houve morte, veda o livramento condicional. Preste atenção. Claro, em algumas hipóteses, se o cara praticou crime em sede de milícia e tal, enfim, você vai ter que dar uma lidinha na lei. Estou trazendo aqui um breve resumo, muito rápido. 60% se o cara é reincidente, ok? Específico de crime hediondo, porém não houve morte. 70% se ele é reincidente e houve morte, ok? Ou seja, a diferença é essa, que antigamente, né, eu sou do tempo de antigamente, eu comecei a estudar para concurso basicamente ali em 2007, 2008, para valer mesmo, e a gente sabia que o réu primário ele progredia com 2/5 e o reincidente com 3/5. Aí mudou, né? Mudou isso aí, fica atento, a galera mais antiga aí, a galera do meu tempo, que está voltando a estudar agora. E é o seguinte, deixa eu ver mais. Vocês atentarem para essa questão dos crimes, a questão do estupro em toda a situação, ele é hediondo, tanto de vulnerável quanto do estupro na sua forma simples. E é isso, pessoal. Outro detalhe importante, né, para a gente já ir para as questões. 2 detalhes importantes, na verdade. Questão da prisão temporária, atentar, porque os crimes previstos na Lei 7.960 de 89, que é a lei que regula, né, a prisão temporária, aqueles lá da 7.960,
A prisão temporária terá prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. E esse prazo não é automático, ok? Ou o MP, ou a autoridade policial, deve requerer tal prorrogação, belezinha? Sendo que se for uma prisão temporária com base em crime hediondo, né, previsto na Lei 8072, esse prazo aí, ó, ele vai aumentar 6 vezes. Esse prazo, em vez de 5, será de 30, ok? Prorrogáveis por mais 30. E outra situação importante, atenta ao seguinte: a associação criminosa não é crime hediondo. O que é organização. Qual é a diferença, basicamente, aí, pessoal? Uma associação comum, normal, né, para a prática de crimes, eu preciso de 3 ou mais pessoas reunidas, né, com o intuito de praticar crimes, beleza? Na organização eu tenho 4 ou mais, belezinha? Deixa eu ver mais. Justo, mas não é também qualquer organização criminosa, ok? Tem que ser uma organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos. Por exemplo, de homicídios qualificados, furtos qualificados com emprego de explosivo, ok? Hoje eu falei um pouquinho rápido, né? Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos embora para as questõezinhas. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos dar início à resolução das nossas questõezinhas IBFC. A primeira questão do último concurso PMRN, concurso do qual o nosso aluno Arlon, né, conseguiu passar com 90% de acertos. Ok? Ele foi 382 de mais de 20 mil candidatos. Né? Vamos embora. Questão número 1. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna nos termos da Lei 8072/90. Perdão, a lacuna, perdão. Nos termos da Lei 8072/90, é considerada hediondo o seguinte crime, tipificado, né? Bota lá no Código Penal. Olha só, pessoal, muito simples. Claro, todos esses crimes estão previstos no Código Penal, né? Essa é a típica questão de prova de polícia. Aquilo que eu disse a vocês no início da aula. Ele vai botar um crime, perdão, 5 crimes, e vai perguntar qual deles não é hediondo ou qual deles é hediondo. E o cabinha, o concurseiro, o mequetrefe só vai saber se ele fizer o quê? Ler a lei de forma exaustiva. Porque se ele não ler a lei exaustivamente, ele vai perder a questão, ok? E essa questão já traz aquela pegadinha que eu trouxe para vocês no início da aula. Vamos lá. Assertiva A. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Corretíssima. Assertiva A, ó, chapa o ouro. Não tem mais o que conversar. Assertiva corretíssima. Porque o furto só vai ser considerado hediondo, ok? Quando ele for qualificado pelo emprego de explosivo. Lembrar que não é furto de explosivo. É furto o qual o agente, ok, ele emprega o explosivo para efetuar o furto. É o típico exemplo do estouro a caixa eletrônico, pessoal, estourador, ok? Vamos lá. Letra A, já sei que está correta. Olha a pegadinha, olha o que ele diz na letra B. Roubo circunstanciado pelo emprego de explosivo. Não precisa nem ler o restante, pessoal. Olha que pegadinha. O cara que não leu a lei, ele vai marcar roubo, porque ele sabe que roubo é bem mais violento, bem mais grave do que o furto. Mas aí foi uma atecnia, foi uma falha, não sei se foi uma falha, se foi, né, de propósito, né, de quem atualizou a lei no pacote de crime, beleza? Ou seja, aqui é a letra A, mas já tem de para pegadinha. Letra A, por quê? Vou até marcar ela aqui, ó, letra A, porque é o furto. E está errado aqui porque é o roubo, né? O roubo, ele vai ser em 3 situações que a gente falou. Com emprego de arma de fogo, seja de uso permitido, proibido ou restrito. Arma branca, não, está errado, ó. O roubo quando resultar morte ou lesão grave, ou o roubo quando houver restrição da liberdade da vítima, ok? Aqui, ó, concurso de agentes não, ok? Porque não é qualquer roubo. Outra pergunta boa, divina sua prova. Homicídio simples em qualquer hipótese? Também não. Só vocês que o simples, ele só vai ser caracterizado como hediondo se for em atividade típica de grupo de extermínio, ou seja, em qualquer hipótese, negativo dobrado. A questãozinha 1, letra A, de amor. 2. Olha, PMRN, soldado. Essa questão, na verdade, caiu na prova de direito constitucional, sendo que eu fiz questão de trazer para vocês. Eu acredito que eu já trabalhei ela na primeira aula também, não é? Mas para vocês atentarem
aqui para a questão dos crimes. Quais são os crimes que vão cair na nossa provinha? Crimes hediondos, equiparados hediondos e ou de racismo. A gente já sabe que todos eles são inafiançáveis. E os hediondos e os equiparados aos hediondos, eles são insuscetíveis de graça ou anistia, de acordo com o texto constitucional. Beleza? Ok. Sendo que, de acordo com a lei de crimes hediondos, estende-se a vedação ao indulto. Belezinha? Vamos lá, vamos passar para a questão. Assertiva A, ele quer a correta, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Correto. Quais são os crimes imprescritíveis, pessoal? É o racismo e ação de grupos armados. Não é isso? Sujeito a pena de reclusão. Olha o erro aqui, ó, que ele traz a detenção. Está errada. Não é detenção. O erro aqui deveria ser reclusão. B. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime inafiançável, porque todos são inafiançáveis, imprescritível, olha só, certo, porque é só o racismo e ação de grupos, insuscetível de graça anistia, errado, pessoal. Insuscetível de graça anistia são os crimes hediondos e os equiparados. Olha só que ponto importante que eu ainda não tinha alertado os senhores. Lembram-se que eu falei que os crimes hediondos são insuscetíveis ou não são passíveis, ou a eles é vedado o quê? Fiança, anistia, graça, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei de crimes hediondos, o indulto. Porém, é muito comum ser cobrado em prova que os crimes hediondos são imprescritíveis e a maioria dos candidatos que não estudou, eles vão marcar isso aí, ok? Que são imprescritíveis. Isso aí está erradíssimo, ok? Vamos para a questão 3. 3. Questão IBFC do ano de 2022. A respeito dos crimes hediondos previstos na Lei 8072/90 e com base na legislação de regência, assinale a alternativa incorreta. Para mim, esse é o melhor tipo de questão a gente estudar, ok? Ele vai trazer 4 alternativas corretas e apenas uma errada. E a gente vai à procura da errada, né? Vamos lá, vamos embora. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, que essa é a lei que regula a prisão temporária, pessoal. Lembrando, ela só pode ser decretada em sede de inquérito, na fase investigativa, ok? E não pode ser decretada de ofício nunca pelo juiz. Nos crimes previstos no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, terão, né? A prisão temporária terá, né? De acordo com algum daqueles crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, terá um prazo de 30 dias. Aquilo que eu falei no início da aula, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Matamos essa, corretíssimo. B. Entre os crimes hediondos previstos na Lei 8072/90, apenas as condutas consumadas são consideradas hediondas. Olha aqui, sabe o que eu falei no início da aula? Lá na introduçãozinha, consumadas ou tentadas, ou seja, apenas as condutas consumadas, negativo, condutas consumadas e tentadas. Já essa aqui, certeza que a nossa assertivazinha vai ser a letra B de bola, ou B de beijo, né, como vocês queiram. Letra C vai estar correta. O homicídio simples também pode ser hediondo, desde que cometido em atividade típica de grupo de extermínio. Olha só, pessoal, questãozinha de acordo com a nossa introdução. D. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, 3T. Olha, e os definidos como hediondos, 3Ts, H, né? Por eles responderam os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Texto do artigo 5º, inciso 43, ipsis literis, ou seja, copiaram e colaram. Corretíssimo. Letra E. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados. Estão vendo aí, pessoal? O crime de organização criminosa, ok? Associação não. E não é qualquer organização criminosa. É a organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Ok? Padrão FIFA. Questãozinha letra B. Vamos embora para a quarta questão.
tipo de questão que eu gosto. Mais uma que ele vai querer, a incorreta. Letra A. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Olha só, percebam que a questão fez menção à lei de crimes hediondos. E lá existe essa redação aqui, ó, do indulto. Pessoal, nada mais é do que o perdão coletivo. A graça é o perdão individual, concedido pelo presidente da República, e o indulto é o perdão coletivo, muito simples. A anistia seria um perdão concedido pelo Congresso, ok? B, letra B, correta, né? A assertiva A está correta. B, a pena por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Olha só, de acordo com a lei, sim, e a questão pediu de acordo com a lei. Ou seja, eu posso considerar correta, mas no entendimento do STF é dessa forma? Não, porque violaria o princípio da individualização da pena. Show de bola? Ou seja, vamos tratar a letra B como correta também. C. A prisão temporária, olha, ela aqui de novo, nos crimes hediondos, possui o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Show de bola, corretíssimo. D. Em caso de sentença condenatória, o juiz deverá decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. É isso, pessoal, a questão da liberdade provisória, né, sem fiança, né, que é totalmente incabível, ok? E letra E, só sobrou ela, né? Vamos ver se ela está errada. Apresenta-se como crime hediondo, olha aqui, o delito de associação. A gente já sabe que não é associação. Mas está certo aqui, deveria ser o quê, pessoal? Organização criminosa, né? Lembrando, só uma curiosidade para vocês. A associação para o tráfico, ela é a partir de 2 pessoas, 2 ou mais. A associação para qualquer tipo de crime, criminosa, 3 ou mais. E a organização é 4 ou mais. Como foi que eu aprendi a diferenciar associação de organização? A associação, percebam, começa com a letra A. E a organização com a letra O. O que vem primeiro? O A. O A é a partir de 3. E o que vem depois do 3? 4. Ou seja, organização 4 ou mais. E não é qualquer organização. É a organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos. Essa letra está toda equivocada, ok? É a nossa assertivazinha. Vamos para a quinta e última. Consideram-se crimes equiparados a hediondo, dentre outros. Ó, quais são os crimes equiparados a hediondo, pessoal? Os 3T: tráfico, tortura e terrorismo. Não é isso? Letra A, tráfico e terrorismo. Chau ouro. Aqui já era. Já posso marcar tranquilamente que a assertiva A. B, atentado violento a pudor, estupro não. Estupro sim, estupro é hediondo, mas não é equiparado a hediondo. Latrocínio, né? Hediondo, sequestro não. Extorsão sim, né? Mediante sequestro. Lavagem de dinheiro também não. Né? E o crime organizado depende. Né? A organização criminosa só se for para a prática de crimes hediondos, pessoal. Com isso, nós terminamos, né, isso, nossa segunda aula de legislação penal especial. Agradeço a todos que ficaram até o fim. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Quem assistiu e ainda não é inscrito, se inscreva. Agradecemos demais e é um trabalho que tem tudo para crescer, tá bom? No próximo vídeo eu vou dar umas dicas a vocês como controlar essa parte emocional nessa reta final, tá bom, pessoal? Deus abençoe todos vocês. Curso, preparação, tradição e aprovação.